8 de março, o Dia Internacional da Mulher, foi lembrado de várias formas no país inteiro e inspirou o repórter Justiça, que você vai ver a partir de agora. Vamos mostrar os desafios que enfrentamos para ter direito à educação, ao voto, à inserção no mercado de trabalho e participação na política. Por trás destas paredes ecoam as ordens e as determinações de uma mulher que conduz uma nação de quase 200 milhões de habitantes. Parece difícil, né? E deve ser mesmo. Mais difícil governar? Mais difícil ser uma mulher que governa? Eu acho que ela está respondendo a um lugar mais difícil de ser mulher na presidência. Mas ela tem que se mostrar mais autoritária do que qualquer homem precisaria, porque senão não lhe dão o devido lugar, ou acham que ela não é competente ou que ela não está assumindo autoridade. Então, e a outra questão que ela fez, e que eu acho interessante, é que ela fez questão de dar visibilidade ao lugar da mulher. E o lugar da mulher foi conquistado aos poucos. Afinal, não foi fácil enfrentar o poder conservador de grupos de homens influentes. Mas o primeiro passo foi dado na educação. Quer ver? Olha aí um pedacinho da história. Em 15 de outubro de 1827, entrou em vigor no Brasil a lei que dava o direito às mulheres de assistir e também de dar aulas. E olha só que avanço! O artigo 13 da lei estabelecia que as mestras receberiam os mesmos salários e gratificações dos mestres. Nesse sentido aí parece até que houve um retrocesso, viu? Porque pesquisas mostram que hoje, mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens recebem salários menores. A mulher, em média, ganha 30% a menos do que o homem ganha. Quer dizer, não é 100% a menos, não é 50%, mas é 30%, é muito. Além dessa situação salarial, ainda tem o fator da concorrência masculina. É porque as mulheres já representam 53,7% da população brasileira, mas ainda estão em menor número entre aqueles que estão ativos no mercado. Números do IBGE em 2011. No Brasil, mais de 42 milhões de mulheres estão no mercado de trabalho. Somadas as jornadas de dentro e fora de casa, elas trabalham em média 5% a mais que os homens. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial do Trabalho. O estudo mostra ainda que 23% das mulheres ganham menos que a renda média da população. Essa realidade tem que mudar, né? A gente trabalha tanto quanto ou mais que eles e ganha muito pouco. Não é valorizado, né? Em todas as profissões. Mesmo com reclamação em tudo, é preciso lembrar, e por que não comemorar, a conquista de espaços profissionais que antes eram bem fechados. Mais ou menos assim, para conseguir entrar em alguns segmentos profissionais, a senha era testosterona. Mas o sexo feminino provou que o ingresso depende mesmo de competência. A entrada na universidade foram questões fundamentais que estavam também aliadas à questão do ensino, das mulheres terem acesso ao ensino. E então, primeiro, eu diria que tem duas questões que é um pouco entrada na vida do trabalho e na vida pública, os primeiros movimentos sociais, para ter uma equiparação nas profissões e para ter direito ao voto. Superada a discussão da competência feminina, era hora de fazer com que as mulheres participassem da vida política do país, ou seja, pudessem votar e ser eleitas. Partiu de um homem a primeira iniciativa de defender o voto para todos. Foi um médico baiano, constituinte, o César Zama, em 1890. Mas a resistência à ideia durou 42 anos. A representação feminina, ela segue totalmente inexpressiva, né? Durante talvez todo o século XX até o final dele, né? Nos anos 90, na primeira década do milênio, onde a gente vai ter as primeiras mulheres assumindo posições de liderança de governo, né? Em especial Ideli Salvati, que, salvo engano,
é a primeira mulher a assumir a liderança do governo no Senado. Então a gente leva aí cerca de 70, 80, 90 anos entre o direito de voto e uma mulher assumir uma condição de liderança dentro do Congresso. No Brasil, toda a evolução para as mulheres foi lenta mesmo. O voto, através do Decreto 21.076, e somente com a Lei 4.121, de 1962, as mulheres passaram a ter capacidade do ponto de vista civil. Até então, relativamente capaz que era, a mulher necessitava do consentimento do marido para praticar os atos da vida civil. Vê se pode. Mas a plena igualdade só veio a existir com a Constituição de 1988. O artigo 5º, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E as mulheres, mesmo com um certo preconceito da sociedade, seguem provando o quanto são capazes profissionalmente. Eu já venci preconceito por ser loura, já venci preconceito por ser nordestina, por ser mulher. As pessoas duvidam da sua capacidade. Parece que você, quando é mulher e se for bonita, tem que provar diuturnamente a sua competência para justificar o fato de você ter o cargo que você tem. Eu tenho muito orgulho da minha história, sobretudo porque eu passei em todos os concursos que eu fiz e em todos com posições de destaque. Eu tenho orgulho de dizer que eu não precisei pedir favor a ninguém. Veja a seguir a atuação das mulheres nas mais altas cortes brasileiras. Não saia daí, eu volto em instantes. Nós mostramos agora há pouco a mulher que ocupa o cargo político mais importante do país. No setor jurídico, pesquisas recentes apontam que há uma tendência de aumento do número de mulheres. E o sexo feminino está cada vez mais presente nos cargos de destaque. Conquistar espaço no mercado de trabalho foi essencial para que as mulheres alçassem voos ainda mais altos. Para a maioria, o desafio das grandes carreiras profissionais começa nos bancos das faculdades, que têm sido invadidos por mulheres ansiosas por conhecimento. Mulheres do direito, a gente tem cada vez mais, cabeças pensantes femininas aí destoando nas mais variadas áreas, na área não só do direito de família, mas na parte de direito civil, penal, constitucional. Realmente a gente tem grupos de estudos que são liderados por mulheres e que estão preocupadas com esse desenvolvimento do direito. E a gente não vê nenhuma desigualdade entre a capacidade intelectual da mulher e do homem. Mas algumas vezes uma trajetória vitoriosa começa simples, por exemplo, com a dureza dos serviços domésticos numa cidadezinha sem muitos recursos, no interior de Goiás. Pontalina é uma cidade de 17 mil habitantes, à época tinha menos, e com muito poucas oportunidades de emprego para jovens. E em razão dessa dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, eu comecei a minha carreira toda feliz da vida, trabalhando de empregada doméstica para ajudar nos estudos. Foi assim, com escalas no mundo do comércio, das multinacionais e da excelência no direito, que Delaide Alves Miranda Arantes ganhou uma cadeira na mais alta corte trabalhista do país, o TST. Eu diria até que não imaginei, mas que eu procurava sempre alçar voos maiores, eu procurava. Então, sempre que surgiam as oportunidades, eu não pensava assim, mas a minha filha está pequena, não vou poder sair de casa, vou adiar esse projeto. Eu procurava conciliar os projetos, mas aproveitar as oportunidades e não esperar que as coisas aconteçam é muito importante. Mas a mulher no segmento jurídico se tornou uma imagem real muitas décadas antes. O ambiente antes dominado pelos homens começou a ser aberto para as mulheres. Em 1954,
a magistratura de Santa Catarina recebeu Tereza Grisolha Tang, a primeira juíza do país. Em 1973, o Rio Grande do Sul também ganhou a primeira juíza, Maria Berenice Dias. A persistência e a competência de mulheres brasileiras fizeram com que casos de sucesso não fossem isolados no Poder Judiciário. A exemplo da ministra aposentada Ellen Grace, que fez história na justiça do país como a primeira mulher a integrar e a presidir a Suprema Corte Brasileira. Em 2006, Ellen Grace ganhou uma companhia feminina quando a ministra Carmen Lúcia entrou para o STF. Durante o julgamento sobre a validade da Lei Maria da Penha, ela falou das dificuldades que uma mulher enfrenta ao ocupar um cargo de destaque. Aos que acham que isso aqui não é lugar de mulher, como uma vez me disse uma determinada pessoa sem saber que eu era uma dessas. Mas também lá agora tem até mulher. Imagina. Em 2011, também fez história como a primeira mulher a comandar a primeira turma do Supremo e, em seguida, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e a comandar uma eleição. A ministra Ellen Grace se aposentou e foi substituída pela ministra Rosa Maria Weber. Em 2010, a ministra Eliana Calmon colocou as mulheres em outro cargo de destaque, o de Corregedora Nacional de Justiça. Ela lembra do início da carreira, quando os colegas ainda ficavam surpresos com a presença feminina. Em 1974, eu me tornei procuradora da República e o primeiro local de minha nomeação foi Pernambuco. E quando eu lá cheguei, todos se admiravam, porque nunca tinham visto uma mulher na função de Ministério Público Federal. Eu fui a primeira mulher a chegar à Procuradoria da República na região do Norte e Nordeste. E com a ocupação cada vez mais frequente de cadeiras no Judiciário pelas mulheres, olha só o que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres se tornaram maioria. É um marco histórico realmente na nossa justiça brasileira. Temos um Tribunal Superior com maioria de mulheres, com a maioria feminina, e é muito interessante que nós temos uma mulher em cada uma das representações, tanto no Supremo Tribunal Federal, nossa ilustre presidente, ministra Carmen Lúcia, ministra Nancy Andrighi, nossa corregedora do STJ, ministra Laurita Vaz também do STJ, e eu agora compondo o tribunal como titular na classe dos juristas. A presidente do TSE diz que o que ocorre no tribunal é um exemplo de que todos, homens e mulheres, devem ter direitos iguais. Eu acho importante, primeiro, porque é a quebra de um paradigma, na verdade. Quer dizer, os órgãos de cúpula ou de direção, que são esses órgãos superiores de julgamento, sempre contaram com a maioria de homens, de bons juízes, de muito bons juízes, porque havia um número muito inferior, digamos, de mulheres, antigamente nas próprias faculdades e, posteriormente, na advocacia, mas que não chegava até os tribunais. Quando há muito ainda a conquistar no sentido da igualdade, de todas as formas de igualdade, aqui temos já uma demonstração de que o Brasil caminha no sentido de propiciar condições, oportunidades para que homens e mulheres possam galgar os cargos. E depois do intervalo, exemplos de brasileiras que fazem a diferença no país. Até já! Você vai conhecer agora a trajetória da Roberta, da Joênia, da Luz Linda e da Maria da Penha. 4 mulheres que usam as experiências de vida e profissionais em prol da sociedade. Aprovação em concurso. Desse assunto, Roberta Fragoso entende muito. Ainda cursava Direito na Universidade Federal de Pernambuco quando passou na seleção para espiã da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Força de vontade sobra nessa pernambucana, que deixou a cidade natal e veio para Brasília. A dedicação aos livros continuou a todo vapor. E resultado, em outro concurso, mais uma vez um nome na lista de aprovados. Tornou-se procuradora do estado de Goiás. 3 vezes por semana ela se deslocava de Brasília para Goiânia. Um trajeto perigoso, porque na época a pista não era duplicada. Em uma das viagens, o carro capotou.
Logo depois do acidente, foi convidada a assessorar o ministro Marco Aurélio quando ele presidiu o Supremo Tribunal Federal. Foram 5 anos no STF. Em 2005, assumiu o cargo de procuradora do Distrito Federal. Está entre as 69 mulheres que exercem a função na capital do país. Nós somos tão competentes quanto os homens, mas sem política de cotas, sem ressentimento, a gente naturalmente consegue ocupar nossos espaços. Espaço que ela ocupa sem perder o toque feminino. Eu recebi um convite do presidente Fernando Henrique Cardoso para poder participar de um debate sobre as cotas raciais no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Então, iríamos compor a mesa, eu, o presidente Fernando Henrique e a ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros. E qual não foi a minha surpresa quando o maior motivo da minha angústia, porque eu estava super preparada para o debate, porque eu estudei o tema 10 anos de minha vida. E não tinha parado de estudar, lancei livros sobre isso, tudo. A grande angústia, e que me fez ligar para as outras pessoas, e agora como é que eu faço? Foi o que vestir. Como é que eu vou me vestir para esse debate? Porque era às 5 da tarde. Então, esse tipo de pensamento é tipicamente feminino. Nós, como as comunidades indígenas do Barro, Maturuca, Jacarezinho, Tamanduá, nós estamos esperando que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras. Que nossos valores espirituais, nossos valores culturais sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. A advogada no plenário do Supremo Tribunal Federal é Joênia Batista de Carvalho. E quem é essa mulher que entrou para a história do país? É a primeira índia a concluir o curso de Direito. A defesa foi feita em 2009 durante um julgamento importante no STF, a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol. Nós vivemos aqui há mais de 30 anos se arrastando para que se conclua o processo de regularização fundiária. Nós somos caluniados, nós somos discriminados. Joênia nasceu em 1974 em Roraima. Até os 8 anos de idade viveu na floresta. Foi para a cidade onde encarou os estudos com seriedade. Foi a 5ª colocada no vestibular. Na faculdade, enfrentou preconceitos por conta da origem. Depois de formada, começou a atuar firmemente para coibir a violência praticada contra os índios e na defesa de territórios, assim como fez no STF. Nós estamos aqui sentados, esperando uma decisão, mas muitas comunidades indígenas ali em Roraima nos perguntam o que nós cometemos para sermos julgados hoje. Qual foi nosso crime que nós praticamos para ter a possibilidade de nossa terra retalhada? Ela também é primeira juíza negra do Brasil. Neta de escravo, Luizlinda Valois formou-se aos 39 anos de idade. O sucesso profissional representa a vitória contra o preconceito, discriminação que sofreu inclusive na escola. Olha só o que ocorreu quando ela tinha apenas 8 anos de idade. O professor pediu que as crianças levassem réguas e compassos. Luizlinda disse que não levou porque os pais não tinham dinheiro. O professor respondeu: menina, se seus pais não podem comprar material escolar, é melhor que você vá para a casa de uma branca aprender a fazer feijoada, que você vai ser bem mais feliz. E sabe o que ela respondeu? Professor, eu vou estudar, ser juíza e te prender. A promessa de prisão se transformou numa luta por igualdade. A desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, hoje aposentada, sempre buscou garantir justiça para todos, principalmente por meio da conciliação. A conciliação, eu tenho certeza que é a maneira mais certa, mais correta de se resolver as demandas. Porque são as pessoas quem ditam as normas, como se deve resolver aquela problemática que está ali posta. Eu, inclusive, já recebi um prêmio aqui em Brasília, porque eu fui a juíza que mais conciliou em um determinado ano, não me lembro muito bem. Foi o primeiro prêmio de acesso à justiça. Então, eu sou fã incondicional da conciliação. Não se precisa brigar, assoberbar o Poder Judiciário com esse volume de serviço que está aí
E, inclusive, na Bahia, eu criei alguns métodos para se conciliar as demandas. O reconhecimento pelo trabalho veio também por meio de prêmios, até de embaixadora da paz, acredita? O que a senhora pensa disso? Eu tenho mesmo, eu nasci com essa missão de trazer a paz, por isso que eu gosto da conciliação. A paz tem que reinar entre todos nós. Uma mulher que não fez o curso de Direito, não é advogada, não é magistrada, mas entrou para a história do Poder Judiciário brasileiro, para a história do país. Maria da Penha Maia, natural de Fortaleza, nasceu em 1945. Decidiu fazer faculdade de farmácia, tornou-se farmacêutica bioquímica. A graduação era pouco para ela, fez mestrado. Profissionalmente, uma trajetória de realizações, mas dentro de casa, um passado de traumas. Em maio de 1983, Maria da Penha foi vítima do próprio marido, Marco Antônio Herédia Viveiros, professor universitário. Ele atirou na esposa enquanto ela dormia. Na época, disse que foram assaltantes. Maria ficou paraplégica. 3 anos depois, ele tentou novamente assassiná-la. Empurrou a cadeira de rodas da escada e tentou eletrocutar a mulher embaixo do chuveiro. Marco foi julgado e condenado. A tragédia fez com que a farmacêutica saísse do anonimato. Ela deixou de ser uma mulher comum e passou a ser uma pessoa pública. O caso serviu de exemplo e de alerta para o mundo. Alerta que começou na publicação de um livro. No título, a originalidade que chamou a atenção da sociedade. Em Sobrevivi, Posso Contar, Maria da Penha relata o drama com detalhes. O Comitê Latino-Americano e do Caribe denunciou o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado por omissão e negligência e, mais, obrigado a mudar a legislação brasileira relacionada à proteção das mulheres. E a mudança foi feita. Em 2006 foi aprovada a norma que é mais rigorosa na questão de violência doméstica. A lei não poderia ter outro nome: Maria da Penha. A lei, ela veio para ajudar todas as mulheres. Se ela tem conhecimento disso, que ela procure saber onde ela pode ser ajudada. Então, procurar as instituições onde ela pode ser ajudada. E o compromisso de cada pessoa de estar trabalhando, monitorando a aplicação da lei na sua comunidade. Na bandeira de luta pelo respeito à mulher, Maria da Penha defende que mais do que lei é preciso mudar a cultura. O pensamento machista que ainda se esconde em muitos lares. E nesse caso, a educação é uma saída para alterar o cenário. Essa educação precisa ser feita a partir dos professores da rede pública. Eles precisam saber identificar entre os seus alunos quem está sofrendo violência doméstica, onde existe violência doméstica, e não é difícil, porque a criança é muito transparente, né? E essa professora saber como tratar aquele caso e como conduzir seus alunos para conscientizá-los. Nós não podemos querer que as coisas aconteçam de um ano para o outro, mas de um ano para o outro muita coisa pode ser feita. Não vai concluir o que precisa ser feito, mas vai se avançando, sim. E o Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!